Vamos hoje conversar sobre o nosso irmão César Lombroso. E como a história sobre Lombroso relata que ele foi um criminologista e professor de psiquiatria. Era um médium, vamos dizer assim, porque é médium italiano, porque infelizmente aqui nesse âmbito que nós vivemos, espírita, infelizmente, o médium só é aquele que recebe espírito. Esquece-se de estudar sobre a doutrina espírita, né? E claro, deixando de estudar a doutrina espírita, não se tem essa informação da qualificação de médiuns, né? É válido dizermos isso, porque se estudassem a doutrina espírita, veria que médium é todo aquele que recebe a impressão, por mínima que seja, dos espíritos. Então, Lombroso também era médium, né? Diga-se de passagem. Então, como nós falamos anteriormente, a questão da mediunidade no nosso meio, ela é pouco divulgada, principalmente aqueles que a pesquisaram, como César Lombroso. Vale dizer que ele antes era um acirrado negador, né? Era um acirrado negador. Apesar de ser um homem de grande intelecto, né? Mas não acreditou de início nas manifestações dos espíritos. E claro, ele tinha como filosofia que o homem criminoso trazia na sua formação física alguns traços do seu caráter criminal, né? E ele, por algum tempo, defendeu essa tese, que o homem criminoso trazia expresso no seu físico essa ação criminosa. E ele defendeu isso. Porém, não teve êxito, né? Foi por isso que lançou a nomenclatura de antropologia criminal. E ele foi o pai da antropologia criminal, porque ele tinha também o desejo de estudar a mente cientificamente, a mente dessas criaturas que ele julgava que era expressa no seu físico. E claro, durante muito tempo ele ficou com essa ideia. E sabe-se que ao longo da história ele deparou-se com Eusábia Paladino, que está ali, que foi um médium, né, notável da época, que dava manifestação dos espíritos. E claro, ele, como tinha o sentimento de negação, que pesa muito, como a que nós estamos vivendo. Essas energias que nós sentimos não é nada mais, nada menos do que os contravessores, né? É válido dizer. Poucas casas que têm médios com um alto grau de sensibilidade dá importância a isso. Carlos Bernardo Loureiro, uma vez, estava fazendo um estudo, e o que me chamou a atenção nele foi que, no momento antes dele começar a fazer as suas pesquisas, ele fez desobsessão. Por quê? Para isso. Porque nós somos atacados. Porque nós não estamos fazendo aqui trabalho sem fruto.
Quando uma casa promove as criaturas moralmente, ela é atacada, os seus dirigentes são atacados. Principalmente quando passamos a doutrina espírita na sua verdadeira clareza. Então não nos enganemos. Mas infelizmente acham-se que os espíritos estão fora do centro, né? Os espíritos não se manifestam, os espíritos não atacam ninguém, os médios, os dirigentes não sofrem obsessão porque criaram uma coraça de que a obsessão é só aquela que o médium está avassalado, dando comunicação à torta e à direito, ou quando está em desequilíbrio, babando e tomando remédio. É necessário estudarmos para vermos o que Carlos Bernardo colocou no seu livro, A Obsessão e Seus Mistérios. Porque os espíritos se manifestam, que a gente queira que não. Muitas das vezes, os nossos comportamentos, as nossas posturas, as nossas ideias, estamos passando por obsessão e achamos que não. Mas o estudioso, o pesquisador, ele observa. É por isso que nas instituições tem que ser falado sobre isso. Porque eu não sei onde é que está essas pessoas que dizem ser espírita, que não admitem que nas instituições os espíritos não se manifestam. Sabe por quê? Porque estão acostumados só a ver espírito fazer arruaça. E os espíritos se manifestando. É o sono, é a preguiça, é a má vontade de trabalhar, né? É a má vontade de expor suas ideias. Tudo isso é obsessão, né? É a má vontade de botar a mão na massa, expor aquilo que está realmente se passando, defender a doutrina. Tudo isso é obsessão, né? Mas acham que não é obsessão, não. É sim. Leiam, estudem os livros da codificação para vermos as colocações dos espíritos feitas por Kardec. Hoje mesmo eu estou sentindo, né, porque eu tenho essa mediunidade muito aguçada, sensitiva, e eu tenho essa capacidade de perceber a influência dos espíritos, de que natureza são essas criaturas, né? E aqui nós estamos vendo criaturas de densidade mesmo baixa. Pode ser espíritos doentes, né? Espíritos maldosos, porque todos nós temos as nossas características, não somos perfeitos, né? Espíritos levianos, enfim, toda a classe de espíritos se manifesta nas instituições espíritas, porém não se acredita. É por isso que a divulgação do espiritismo está sendo avacalhada pelos próprios espíritas. Nos meios sociais. Sabe por quê? Porque se nega que os espíritos se manifestam, se negam que existe obsessão, né? Em todos os lugares, seja nas igrejas, em todos os campos da vida, a obsessão se manifesta. Não se engane. E que faz o contrabalançar dessa influência é o estudo, porque a gente passa a observar o que ocorre conosco. Porque nós não somos marionete. Essa coisa de dizer, o espírito chega, faz e acontece, não é bem por aí. Porque se fosse assim, os espíritos pegariam esse médium e jogariam seu corpo debaixo do carro. Ou faria miséria com ele, porque ele está sem o domínio, e a coisa não é por aí. O médium tem, e ele tem, nós temos sim a possibilidade de ver o que está acontecendo conosco, porque esse corpo nos pertence, né? Mas infelizmente o que nós vemos aí é a negação do espiritismo, a negação da manifestação dos espíritos. Ainda estão querendo viver. Na minha vida para cá, eu vinha refletindo sobre as questões sociais que nós vivemos. Ainda vivemos no paganismo. Essa sociedade que vivemos ainda é pagã. Você sabe o que é paganismo? É o endeusamento
de vários deuses, né? É um endeusamento de vários deuses. Vemos aí um acreditar de um Deus único? Não, não. Porque mesmo esses que dizem acreditar no Deus único, esse Deus tem que estar com as características do homem. E outra, e esse Deus tem que estar com o sentimento voltado unicamente para um ser que eles julgam seleto, né? É como se essas pessoas achassem que estão fazendo pacto com Deus, ou estão achando que Deus vai mudar suas leis, porque ele foi isso, aquilo, outro, e de repente ele, por algum motivo, interesse dele, mudou, e Deus, esse Deus, segundo ele, tem que agir como essa criatura quer. Observe. Aí também eu vinha refletindo as questões sociais movidas pelo sentimentalismo. O homem, quanto mais materialista, quanto mais sentimental, ele não progride, porque as suas ideias é voltada unicamente para os interesses físicos. Aí, novamente, nós perguntamos, como é que o homem não vai se corromper? Né? Se desde quando passa para ele que se ele errar, Deus vai perdoá-lo, se ele matou, se ele roubou, enfim, se ele se conduziu de forma indecente, não tendo a consciência de que o que ele faz ele mesmo irá responder, porque é isso que ensina a doutrina. Não é que a doutrina diga, você não vai fazer isso, eu não vou fazer isso porque eu sou espírita, eu não vou fazer aquilo outro porque eu sou espírita, não. O espiritismo não tem esse dogmatismo, não. O espiritismo mostra que o que você faz, seja oculto ou direto, você é o responsável. Tenha consciência de que o erro é seu. É essa consciência que o espiritismo ensina. E não de que, porque eu sou espírita, porque eu sou assim, porque eu sou... Não importa. O que importa é a consciência que o indivíduo tem que ter perante os seus atos, porque ele vai responder. Essa consciência quem dá é a observação ao longo dos tempos das leis divinas que nos regem. Então, claro, se o homem tem uma ideia de que, diga-se de passagem, religiosa, religiosa mesmo, porque se você tem essa concepção ensinada por alguém e esse ensino desde o berço, né? Como muitos dizem, meus pais, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, me ensinou assim, eu acho assim. A criatura anula a sua autocrítica, porque nós temos a obrigação de buscar a autocrítica da vida, porque isso vai nos direcionar para o progresso. Mas trazemos essa concepção de que Deus vai perdoar porque eu fiz isso. Eu vou rezar tantos e quantas Ave Marias, o Pai Nosso, e os nossos erros vão ser esquecidos, né? A criatura vai ser levada até o túmulo, do túmulo ele se vire. Então é isso que se chama consolação. É isso que se chama consolação. Na verdade, enquanto nós não aprendermos a observar as palavras, como dissera Jesus, tirai a palavra que mata e buscai o espírito que dignifica. Toda vez que a gente se prende aos ditos, ao que se diz, às palavras sem fundamento de pesquisa, estamos sendo escravizados. Porque vamos viver sempre à sombra de alguém que tem que ditar algo para nós, ou que lemos. Vimos mais uma vez, porque quando a gente passa a raciocinar a nossa vida, principalmente quando somos
temos a sinceridade de estudar. E aí começa em nós o despertar. Aí novamente, caminhando para vir para a instituição, eu refletia, porque a nossa sociedade ainda é uma sociedade extremamente religiosa, extremamente materialista. Mas por que você diz que a religião é religiosa e materialista? Estudem as suas colocações. Estudem as suas colocações. Agora estudem sem o preconceito do eu acho. Mas estude com a visão de compreender o que as palavras dizem. O que na verdade se fala, qual é o fundamento. Porque quando eu digo que eu tenho que ser perdoado, né? Tudo na minha vida tem que correr bem, porque eu me voltei para Deus, até porque o homem antes não estava com Deus, ele só está com Deus após ele se ligar a uma religião, né? E é por aí? Não. Quer dizer, enquanto é a mesma coisa de Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Filho unigênito. Bom, se Deus é o Filho unigênito, nós somos filhos de quem? Do acaso? Se Deus age com Jesus, até porque é uma confusão que ninguém entende nada. Uns dizem que Jesus é Deus, outros dizem que Jesus é filho do homem. O próprio Jesus dissera que ele foi o filho do homem. Olha aí. Então o que nós estamos precisando é de compreensão. É de compreensão. E essa compreensão requer tempo, maturidade. O que ocorre? Uma criatura que se corrompe porque ele acha que morreu, acabou, pronto, bom. As eleições estão aí, né? Porque no meio espírita não se fala nas questões sociais sem que não seja com termos religiosos. As eleições estão aí, falta poucos dias. A criatura vende seu voto. Ela está sendo corrupta? Claro. Ela está sendo corrupta, tanto aquele que está oferecendo o pagamento pelo seu voto. Gente, isso é uma questão social, mas também moral. É aquela questão que se fala, o estudo da antropologia, né, que se refere ao homem nas suas andanças, nos seus desenvolvimentos, nas suas leis sociais. O estudo da antropologia, isso eu estou errada, né? Mas aí o que é que faz? Deixa-se o espírito para o lado. Na verdade, aí é o que a gente passa para compreender. Olhe como os espíritos se acalmam diante do que nós vamos falar. Está aqui uma assembleia? Está. Está uma assembleia de espíritos. Vocês sabem por que os espíritos nos acotovelam? Porque eles têm necessidade de que nós falemos deles, que é o que não está fazendo lá fora. Os espíritos necessitam de que se fale de que eles existem, de que eles atuam, de que eles são seres iguais a nós. Nós somos espíritos. Os espíritos se acalmaram, né? Quem quiser dizer, porque tem sempre um sabichão de alguma coisa que diz que ou é maluca, né? Ou, como disse com o Bernardo, né? Ou é maluca quem se apareceu, não estou querendo me aparecer em nada. Até porque não é o meu interesse. Eu estou passando o que eu estou sentindo, o que estão me mostrando. E o que eu estou analisando, porque eu também refiro, né? Então, o que é que acontece? Não se fala da influência de nós espíritos. Se
se volta sempre para o homem. Mas quem é o homem? O homem é espírito atuante. O homem somos nós, que ao desencarnar, a nossa existência será perene. E não essa ideia que criaram da outra vida, no andar de cima, espírito de luz, esse monte de historinha, de colocações que não condizem com a doutrina espírita, com o real princípio da doutrina espírita. É por isso que nós dizemos que muitos estão avacalhando a doutrina espírita. E aí o que acontece? Retornando para o que nós estávamos falando antes, sobre a corrupção. Somos corruptos quando nós deixamos nos corromper. Mas por que a criatura que está envolto de ideias materialistas se deixará se corromper? Claro! Se passa para ela que ela é futura carniça em termos dos mais diversos. Se passa para ela que morreu, acabou. Se passa para ela que Deus vai perdoar, que Deus perdoa, ela vai se preocupar com o quê? Em mudar? Não, não tem nada que venha chamar a atenção sobre isso. Não tem nada que desperte nela que as suas ações serão pesadas nela mesma, que é também o que ocorre com os fatos mediúnicos, que é por isso que a doutrina espírita não está aqui para convencer ninguém, porque os fatos, os fenômenos acontecem em nós mesmos. Somos nós que vamos nos convencer diante desses fatos, porque os fenômenos mediúnicos acontecem com toda a humanidade. Ele não está restrito às casas espíritas, nem às igrejas, nem aos centros umbandistas, enfim. A mediunidade se manifesta em todos os aspectos da vida. E aí, novamente passamos a refletir. Quem vai dar o freio em nós mesmos? É a dor. É a dor. Porque a partir do momento em que o homem começa a ver que ele é o promotor da sua infelicidade ou felicidade, ele vai começar a trabalhar-se moralmente. Ele não vai ficar à mercê desse Deus, repito, que dizem que perdoa, que dizem que pelo fato de você largar determinado vício e ser voltado para ele, ele vai ter com você o que se chama de proteção, né? Que as paredes levantadas como templos serão transportadas porque esse Deus elegeu um povo. Nada disso. Porque o que vai dar ao homem o seu despertar como ser cósmico é a informação da vida pós-morte. Não essa vida pós-morte que se fala que para o homem ter, né, que é a chamada vida eterna, é porque criaram um monte de história, de nomenclatura que não diz com a razão, não condiz com a razão. Claro, para você ter a vida eterna, você tem que ser medíocre, você tem que ser bom para os seus, porque o outro você não tem responsabilidade. O ciclo social que você vive não depende de você, né? Das suas ações, das suas ideias, do que você fala, do que você interfere, naquilo que você influencia, não tem nada a ver, porque esse Deus que diz que vai lhe proteger é um Deus que desconhece as suas leis físicas. Isso está no livro dos Espíritos.
espíritos, as leis físicas e as leis morais, é a constituição da lei de Deus. As leis materiais não estão distanciadas das leis morais, não. As leis materiais. Quem disser isso, infelizmente, está precisando buscar os livros. Porque tudo aqui é criado pelo Pai. E tudo aqui segue uma lei. Toda ação que vai refletir no homem moralmente, ela é estudada, pesada, com fim útil e não para promover um e tornar o outro miserável. É por isso que, antes de tudo, somos seres cósmicos. E como seres cósmicos, nós estamos envolvidos em todos os aspectos da vida. Moral, científica, econômica, filosófica, enfim. Porque nós somos esses seres atuantes para a contribuição de melhoria do meio e de nós. Então nós, quando a criatura, ou melhor, quando a criatura diz que as suas ideias religiosas o isola de todas essas responsabilidades que temos, essa criatura está alienada. Ela não sabe, não tem autocrítica. Ela não sabe pesar o bem e o mal. É por isso que é uma questão cultural. A doutrina espírita, infelizmente, aqui no Brasil, está avacalhada do Brasil. Por alguns, porque é uma questão cultural. Também pesa. Porque nós, que fazemos parte dessa sociedade, ainda vivemos no paganismo. O culto às imagens, não é que estamos desrespeitando ninguém. Cada um segue aquilo que tem. Mas também temos o direito constitucional, né? Porque nós aqui não vamos aqui agir de forma ignorante. Temos o direito constituído de expor nossas ideias, né? Todos nós temos. Olha aí a questão da informação. Mas essa informação envolvida com as questões morais. Então, claro, quando uma criatura recebe um bem moral, ela vai a quem? A Deus ou às imagens? Ela vai às imagens. Isso não eu estou falando, está aí. Vocês assistem os jornais, os documentários, né? As entrevistas. Não é eu, Luciana, que estou falando, não. Eu sou um ser social. Eu participo dessa sociedade. Eu tenho que estar a par do que ocorre comigo, porque eu também, como ser social, interfiro de alguma forma, ou de todas as formas. Porque essa lei formada que temos não destitui o homem, como muitos dizem. Para o homem ter valor, ele tem que ter cidadania. Não, para o homem ter valor, ele tem que atuar. Essa questão de cidadania é uma ordem judiciária, de justiça, leis constitucionais. Mas antes de ter essas leis constitucionais, o homem já tem o seu valor pelas suas ações. Olha aí, isso tudo nós aprendemos aqui, ó, nessa filosofia trazida pelos Espíritos, né? Porque Espiritismo não é religião. Espiritismo não está envolto de dogmas. É necessário a gente falar isso. O Espiritismo
não ter esse tabu. Eu sou espírita dentro do centro, né? Sem ignorância. Quem diz isso, infelizmente, é lamentável a gente dizer isso. Porque dá-se a mesma visão. Eu sou religioso. Eu não. Quando nós somos, eu estou aqui tentando lembrar o nome que Kardec deu. A aristocracia intelecto-moral. Isso. A aristocracia intelecto-moral. É isso que antes eu estava falando sobre socialismo, mas o nome adequado é esse. A aristocracia intelecto-moral. Isso engloba todo o comportamento do homem, no físico e fora dele. Está aqui. Né? Basta pegar, querer pegar para estudar. Não é ler, estudar. Então, quando o homem está envolto dessas responsabilidades, como o caso Bernardo colocou muito bem, nós temos que ser responsáveis dos nossos, temos que ter a consciência de que erramos. Porque senão ficamos atribuindo a um ser incriado chamado, ou melhor, um ser criado que era anjo, que é aquela historinha toda, que é demônio, e que o demônio está atuando, está tomando as suas ações, está lhe conduzindo. Né? As próprias leis físicas mostram a constituição física do homem. As leis físicas estão aí, né? Mostrando a constituição física do homem. Há quem diga que o homem nasceu, a mulher nasceu de uma costela de um homem, tirado daqui, que até colocaram até as pernas saindo da costela. Sim, tem uma não tem qualquer coisa séria. Tem uma explicação sobre isso. Numa rede fechada, numa rede de televisão restrita, né? Que passou sobre isso. Que a mulher ela é submissa ao homem porque ela nasceu da costela do homem. E aí está daqui, colocaram a figura, né? As pernas da mulher saindo por aqui da costela do homem. Agora veja só. Vamos para a realidade da coisa. Vocês, né? Você que está estudando, que é mais jovem de tudo, você viu isso lá em fisiologia? Né? Fale, né? Pois é, da mesma forma que diz que o planeta surgiu de uma explosão. Claro, tudo que explode vira estilhaço, até quando quebra, dependendo do material. Vira estilhaço. Gente, isso é raciocínio. Estamos precisando queimar a pestana. Aí o planeta explode e aí vira uma bola, vira uma circunferência. Pô, se explodiu, não era para virar uma bola, era para virar alguma coisa de uma forma, né, menos, sem nenhuma, que não é uma circunferência. E, no entanto, vimos um planeta belo, com as suas características, com seus, enfim, com tudo ali arrumadinho para nós estudarmos. Onde estamos, a nossa localidade, o que é que interfere em nós, o que não interfere. No entanto, diz que o planeta surgiu de uma explosão, assim como a mulher nasceu da costela do homem. É isso que vemos nessa organização física que nós estudamos. Estamos mostrando que estamos sendo irracionais. Não estamos parando para novamente observar as letras que matam para o espírito que dignifica. Né? E aí a gente traz para a nossa reflexão uma questão que o próprio Carlos Bernardo falou de um neto dele, né, que chegou em casa, a professora tinha passado sobre esse assunto, sobre os planetas, que explodiu, e aí surgimento do universo. Né, surgimento do universo.
E ele chegou e perguntou ao avô, né, como era que algo explodia e se formava uma circunferência, já que se sabe que quando alguma coisa explode, sai em estilhaço. Uma criança. Isso mostra também que os conhecimentos que nós adquirimos não é de papai nem de mamãe, né? Está aqui, ideias inatas, parentesco e filiação. Está aqui no Livro dos Espíritos, que as nossas características físicas procedem dos nossos pais, quando muito acentuadas, são espíritos simpáticos em analogia, ou seja, ideias, simpatizam, né? Que não está referente a almas gêmeas. Tá vendo aí? Mas sim a analogia de espíritos, espíritos semelhantes, espíritos com ideias semelhantes, né? E que trazem fisicamente as características dos seus pais ou de alguém da família, e que se está também a árvore genealógica de cada um de nós que trazemos a característica. Isso tem sentido? Claro que tem sentido. Os nossos genes, eles têm a característica daqueles que viemos por intermédio dele. Em termos físicos. Agora, em termos morais, não. Essa semana eu peguei estava assistindo uma reportagem. Eu gosto muito de assistir jornal. E gosto muito de, assim, de notícias, enfim, tudo que se refere às questões de conhecimento, eu me interesso. Aí estava passando sobre a questão dos gêmeos, né? Porque os gêmeos são idênticos em físico e nas questões morais, que chamam de caráter, né? Não são. E aí os psicólogos disseram que a criança não traz a sua personalidade. Que essa personalidade ela tem que ser desenvolvida ao longo do tempo nos meios em que ela vive. Bom, a doutrina espírita explica que a partir do momento em que nós nascemos, nós já temos livre-arbítrio. Para muitos é o caráter, para a doutrina espírita, livre-arbítrio, por quê? Porque nós atuamos. Então é o livre-arbítrio mesmo. A partir do momento que a criança rejeita o leite, ela já está mostrando que ela tem o livre-arbítrio de querer ou não. Isso se chama personalidade para a psicologia, né? E aí foi detectado que nessas crianças que nascem idênticas no corpo, porém moralmente, para vocês entenderem, no caráter não são iguais. A ciência, o próprio médico, um desses médicos, colocou, desses pesquisadores, que a ciência ainda é impotente nessa questão. Ela não sabe explicar o porquê que duas crianças idênticas chegam até a confundir, né? Fisicamente, mas, né? Mas em termos de caráter são diferentes. Isso mostra o quê? Que a ciência e a psicologia está precisando se espiritualizar, que é inaceitável. É por isso que o espiritismo, ele tem grande acervo de informação. E o seu maior trabalho é a pesquisa, é o estudo, é a investigação. Porque se aqui vem crianças
como vem, e ela não é que vai desenvolver mediunidade. Nós educamos a mediunidade. Porque desenvolver o que já tem, porque se ela é atributo de Deus, nós já temos. De alguma forma ela se manifesta. Então vamos educá-la. Vamos direcioná-la para a decência, as questões de ordem decente. E aí a criança chega aqui, né? Tem alguns aspectos, manifesta alguns aspectos de mediunidade. E aí, claro, essa criança não é pesquisada. Kardec diz o seguinte: não vai se forçar essa mediunidade, mas quando a criança apresenta, isso já é de ordem natural, porque Deus é mais sábio do que o homem, né? Deus é mais prudente do que o homem. Então, quando a criança manifesta essa mediunidade, é porque Deus sabe, porque desde aquela idade ela já está manifestando. Qual é a necessidade de estar manifestando? Mas o que é que fazem muitas instituições? Deixa essa criança para o lado, né? Principalmente que criaram a questão do evangelho. Nós aqui fazíamos evangelho no ar, ou evangelização. Fazíamos sim. Mas você sabe o que levou-nos a mudar? Foi o estudo. A partir do momento em que nós começamos a estudar que não tinha fundamento a evangelização, porque você está dizendo que não tem fundamento? Primeiro, criança sofre obsessão. Não se engane. Porque o espírito não vê uma criança, ele vê o espírito. Ele não vê a formação do corpo, ele vê o ser que está ligado ao corpo. Então, criança sofre obsessão. Assim como nós, a criança também, traz as suas vidas pretéritas registradas nela. E não é o corpo que vai livrar a criança da obsessão. Muito pelo contrário. Muitos se aproveitam desse corpinho ali de desenvolvimento para atacar mesmo. Para atacar. E aí, claro, muitas dessas criaturas sistemáticas, religiosas, outras com aquele aí que essa moça, para mim, teve nota 10. Para mim teve. Eu assisti uma entrevista com uma psicóloga que ela dizia assim: nós queremos sempre fazer papel de cuidadores em muitos aspectos da vida. Nós não queremos de real deixar que aqueles que estão sob nossa tutela se desenvolvam. Nós queremos sempre fazer da criatura um ser indefeso, altamente indefeso. Tudo nós temos que dar a ele. Tudo nós temos que fazer por ele. Ela se referia às crianças excepcionais, né? Que muitas dessas crianças, ela está certa, são crianças com uma desenvoltura notável. Elas têm uma autoridade que muitas crianças normais não têm. E, no entanto, queremos sempre ter aquele cuidado, porque ele é especial. Aí estamos sempre facilitando. Nas instituições espíritas estão da mesma forma. Estão querendo ser cuidadores. Aquela coisa, aquele cuidado que parece que aqui está entregue a qualquer um. Como o Espírito outro dia disse, eu não sei para que isso. As criaturas têm que aprender a se desvencilhar desse cuidado sem fundamento. Porque nós somos seres potenciais. Nós temos que desenvolver isso. Né? E aí, essa postura que estão trazendo para as casas espíritas,
aquele cuidado imenso, aquela coisa. É por aí? Não é por aí não, gente. É por isso que não estão fazendo espiritismo, estão fazendo outra coisa. Estão fazendo outra coisa. Existem relatos de crianças manifestando a mediunidade, muitas delas amparadas pelos seus pais, crianças manifestando psicografia. Isso mostra a potencialidade da criatura desde a eternidade. Isso é uma beleza, isso é um estado de felicidade grande. Um espírito mostrar suas potencialidades desde criança, mostrar o quanto ele evoluiu nesse campo, e no entanto fica aquela preocupação. Isso atrapalha. Aí, tanto atrapalha, sabe como? A minha mãe sempre vem. E ela tem muito essa coisa, dessa preocupação, e isso me incomoda, porque eu não gosto. Eu não gosto dessa preocupação. Eu sou o tipo de espírito empreendedor. Eu gosto dessa coisa de lidar. Eu tenho isso comigo. Eu não gosto dessa coisa de proteção. Eu gosto de agir com as minhas ideias. E como eu sou um médium de manifestação, de interpenetração psíquica, né? E não de manifestação baixo do espírito, né? Que eu vou dizer, baixo o espírito baixo ninguém. Porque é interpenetração psíquica. Porque o espírito age na mente da criatura. Ele envolve o nosso campo perispiritual. E as suas ideias se como é que eu vou dizer? Se ligam ou não? Não, se... tem um termo adequado. Se envolve para entendimento um com o outro. Né? As ideias dele se envolvem com a nossa e a nossa com a deles. Se mistura, né? Se misturam. Vamos fazer essa colocação. E aí teve um dia, eu gosto sempre de fazer colocar esses fatos reais. Nós tivemos necessidade de fazermos o nosso trabalho lá fora, ou melhor, na outra sala. E eles estavam presentes. Menino, eu não te conto. A criatura se envolvia de tal forma com a preocupação comigo. Acho que ela estava achando que os espíritos também pegaram e me levantaram. Aquela preocupação como se o que eu estava fazendo era algo que iria me trazer danos. E aquilo me perturbava o tempo todo, porque eu não conseguia me concentrar. Olha, foi por isso que o espírito chamou a atenção, porque interfere, perturba o campo, perturba o médium e perturba o ambiente. Os espíritos têm um trabalho imenso para estar desfazendo nessas energias, para até o médium não sair tão bombardeado, porque bombardeia. Né? E, claro, o que nós pensamos, exteriorizamos. E a criatura exteriorizava aquela preocupação invisível, que minha filha, e que está acontecendo isso, que ela é frágil, que não sei o quê. Né? Eu gosto de contar esses fatos, porque parece que as pessoas têm medo do que ocorre com ela de contar. Ou que isso vai denegrir a doutrina espírita. A doutrina espírita foi compilada de fatos que ocorrem. Porque quando nós respondemos isso, essas questões, parece que estamos num mundo perfeito. Todo mundo aqui é perfeito, não acontece nada, né? Não sofre danos, as coisas não são vistas. Parece até, é por isso que dizemos, espiritismo não é para leigo, não é para alienado, porque as coisas acontecem. E esses fatos, eles têm que ser colocados porque fazem parte da nossa instrução, das nossas atuações. Isso é que vai nos equilibrar, mostrar que nós não estamos ficando malucos.
que isso não é coisa da minha mente, né? Que eu estou vendo coisa, que é coisa de alucinado. Mas isso é o que ocorre com nós espíritos. Não está fora da natureza. É esses fatos que Kardec, assim como tantos outros, divulgaram, escreveram, mostraram, né, para a sociedade. Porque isso é que vai equilibrar o mundo. São esses fatos da vida pós-morte é que vai nos equilibrar. Vai nos mostrar o direcionamento que nós temos, que nós somos essa potencialidade, que nós podemos agir e alguém pode agir por intermédio nosso. Né? E nós não temos que ficar em prol da ideia do outro, que o outro diz, e que é assim, e que Deus vai fazer, e que Deus vai acontecer. Não. Nós somos co-criadores. Nós somos criaturas atuantes. E não é simplesmente dizer que um ser chamado demônio atua na nossa vida. Se nós, assim disser a Kardec, assim disseram os espíritos a Kardec, não, a Platão. A Platão. E os espíritos, lembrando também dos espíritos que está aqui, disseram a Kardec que na questão do demônio e do anjo, né, sobre o termo figurativo, que o homem é demônio de acordo com seus atos maus e o homem é um anjo de acordo com seus bons atos, figurativamente, não moralmente, porque o homem, ele não estagna, ele não vai, como dizem muitos, passar pela metapsicose, né? Metapsicose, onde ele, né? As regiões mais baixas, as evoluções mais baixas, que é a de um animal, para retornar novamente. Nós estacionamos, mas não regredimos, diferente. A regressão, que muitos dizem que, alguns dizem que vai até reencarnar agora como uma flor, já ouvi isso. Né? Quando eu reencarnar, eu vou reencarnar agora uma flor. Isso é para nós vermos o quanto nós estamos ainda distanciados das informações espirituais. Ainda vivemos, as informações, elas são muito distorcidas. Não se passa para outrem as questões reais dos espíritos. É por isso que os espíritos nos orientam aqui. Não faça colocações de termos pessoais. Não faça. Porque isso vai ocasionar perturbações no entendimento referente à doutrina. Está aqui termos referente ao Espírito, é assim que nós passamos. Não fazemos aqui colocações para agradar ninguém. Né? Mundo espiritual, espiritualidade, né? Alma gêmea e tantas coisas que a gente ouve. Isso denigre a doutrina. Porque quando se vai estudar o fundo, como nós colocamos aqui a questão dos gêmeos, para muitos seriam almas gêmeas, né? Porque são iguais. Mas o Espiritismo, ele explica as questões físicas e as questões morais. Então não existe alma gêmea. O que existe são espíritos simpáticos. Tanto quanto, mas como é que você explica as questões da doença? Também. Quantos espíritos reencarnam com os mesmos problemas físicos? Estudando-se os genes dessa criatura, vai se ver que ali ele arrastou dos seus parentes. Mas por que arrastou desses parentes? Porque, antes de tudo, esses parentes foram aqueles que caminharam com ele, e ele com esses parentes. Então criou-se uma simpatia de analogia.
seja lá em que aspectos eles tenham desenvolvido algo, mas sintonizaram e vieram com as mesmas problemáticas que a ciência aponta como a problemática genética, mas que a problemática, na verdade, não está na genética, está no comportamento moral daqueles espíritos. Sabendo-se disso, vai tratar quem? Mais o corpo ou mais o espírito? Mais o espírito. Porque o problema está no espírito, não está no corpo. O corpo só está refletindo o que está perispiritualmente. É por isso que, para nós encerrarmos, a criatura que se espiritualiza, as suas problemáticas se amenizam, porque ela passa a não adotar tanto os socorros físicos, né, que está envolvido as medicações, porque muitas dessas medicações elas intoxicam o perispírito e não resolvem problemas. Pode resolver parcial, mas viram outros, porque a criatura é um ser moral, ele está sempre atuando, estamos sempre errando, então não vai resolver o problema. Pode resolver nessa reencarnação parcialmente, mas nós não somos futuracarnistas, nós somos seres imortalistas. Então, para a criatura que se espiritualiza nas leis divinas, né, ela trabalha muito mais esse campo perispiritual doente do que se ela estivesse nas mãos de médicos, que é válido, não vamos dizer que não, mas não resolve o problema moral do homem. Pode resolver o problema físico, mas ele vai continuar se chagando. É como já foi dito, ele se cura do coração, mas bate a língua, né? Ele se cura da perna puxada, mas vai se chagar moralmente em outros aspectos. Então, o nosso problema é moral. A gente fica